sejam bem-vindos a mais um episódio do Vivências Cast. Eu sou a Aline Vieira. Eu sou Fabiana Alencar e hoje nós vamos receber um médico, cirurgião, ortopedista, graduado com MBA em gestão empresarial e muitas outras qualidades. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu vou falar de um patrocinador, Dr. Ricardo Amaral, que está com a campanha do Outubro Rosa como tema da estatística. Todos no mesmo mar, mas nem todos no mesmo barco. Dr. Ricardo Amaral está com consultas mais acessíveis entre outubro e novembro, onde vai oportunizar mulheres a fazer as suas consultas anuais com prevenção e rastreio do câncer de mama. Esse ano, o Dr. Ricardo Amaral está em parceria com outro parceiro do Vivências Cast, que é Dr. João Correia, médico coloproctologista, cirurgião, que também está apoiando o Dr. Ricardo Amaral com apoio da prevenção do câncer de cólon. Nosso convidado hoje é Dr. Ricardo Cordeiro. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Maravilha, doutor. Doutor, a primeira pergunta. Conte um pouco sobre sua trajetória ao escolher ortopedia. Eu considero, inclusive, uma trajetória muito interessante, porque, na verdade, antes de fazer medicina, eu fiz o curso de educação física, eu sou educador físico, porque eu sempre fui muito envolvido com a prática desportiva e, naturalmente, me interessei uma vez que eu tinha que escolher uma profissão. E a escolha pela educação física foi muito interessante para mim e me ajuda muito até hoje. E fez muita diferença na minha prática atual. E espero que a gente tenha a oportunidade de discutir sobre esse assunto. Mas, assim, a medicina veio exatamente quando eu fazia uma pós-graduação na área de educação física, que era um treinamento de alto rendimento, que era um preparo para poder preparar atletas, tá? Toda a parte de condicionamento físico, de preparo psicológico, era um MBA, o conceito de MBA hoje. E assim eu fiz e estudei naquela época lá na Universidade Gama Filho, onde existia, uma universidade maravilhosa. E dentro da prática da anatomia, a gente estudava no anatômico da Faculdade de Medicina. E a primeira vez que eu vi um cadáver lá, eu me encantei. E falei, cara, é isso que eu quero estudar. E tem uma coincidência, porque na época da faculdade... Bom, e aí eu trazia essa experiência de muito estudo em anatomia e fisiologia. Porque a educação física é basicamente anatomia e fisiologia. E muita psicologia também. E aí, quando eu voltei desse MBA do Rio de Janeiro, eu virei para minha mãe, eu lembro até hoje, eu falei, minha mãe, vou ter que mudar de curso, vou ter que mudar de direção. E ela, o que foi, meu filho? Eu falei, olha, eu vou fazer medicina. E aí, foi o meu caminho para a medicina. E qual foi o caso mais marcante que houve, assim, logo de primeira, quando você passou para a medicina, assim, que você falou assim, não, realmente a chave foi essa, eu fui bem assertivo nessa mudança? Olha, na medicina em si, para mim, o que mais me gerou assim, um conforto e uma sensação de assertividade foi na hora que, nas primeiras aulas do curso de medicina, eu pude perceber que eu estava penetrando no corpo humano. Eu estava deixando de conhecer o que havia de externo, que era o que a educação física me dava, e passei a conhecer o que vinha lá e o que habitava lá dentro. Então, essa constituição do corpo humano, funcionando célula por célula, a conectividade que existe entre todas elas, é que, na verdade, me encantou definitivamente e me fez crer que aquele era o caminho. No caso, quando você decidiu ser médico, aí para escolher a parte de ortopedia... Pois é, aí tudo se conecta, sim, né? Como as células, tudo se conecta. O que acontece? Eu tinha um conhecimento vasto de anatomia e fisiologia. Eu já estudava, acredite vocês, por livros de medicina no curso de educação física. Tá? Então, o que acontece? Quando
eu iniciei o estudo da medicina, passava na cabeça em fazer cardiologia. Só que por essas vivências, que não eram vivências cast, mas eram vivências dentro da faculdade, Já estava conectado. não me despertou uma coisa que eu não imaginava que eu tivesse. Porque essas coisas você tem que experimentar, que é a habilidade cirúrgica. Eu descobri lá dentro, acompanhando algumas cirurgias, que eu tinha habilidade cirúrgica. Então, daí, me surgiu a oportunidade de acompanhar alguns serviços de ortopedia. E aí, para mim, ficou fácil, porque eu já conhecia a anatomia através dos livros, já conhecia a anatomia através dos cadáveres, agora faltava conhecer a anatomia viva. Então, esse conhecimento de anatomia, para mim, foi muito fácil, ou seja, essa prática, esse acesso cirúrgico, porque uma das coisas mais importantes na cirurgia ortopédica é o acesso. É como você chegar onde você precisa, você tem que respeitar todos os planos. Porque apesar de uma cirurgia ser algo traumático, quanto mais atraumático você for, melhor para o paciente. E eu tive professores que me despertaram isso desde cedo e para mim foi uma grande felicidade. Ah, que bom. Então, no caso, você acredita que a formação de... Acredita não, né? É uma certeza. A formação de preparador físico ajudou muito na medicina e você demais, usa até hoje. Demais, usa. Meu diário é isso. Eu lido muito com pacientes que têm um histórico atlético. Aqui na região mais amador, né? Nós temos uma carência muito grande de profissionais, atletas profissionais, né? Então, a gente termina trabalhando muito com atleta amador, que termina sendo uma loucura, né? É aquela história do amador querendo ser profissional. Eu acho interessante isso aí, porque hoje é bem crescente. As pessoas estão cuidando mais da saúde, fazendo muita atividade física, mas também sem acompanhamento ou fazendo demais O excesso. o excesso. Como que você vê isso hoje e qual o impacto disso no consultório? Como que você recebe? Isso hoje é uma grande realidade. Inclusive, é o que proporciona, inclusive, a procura de muitos pacientes para mim. Porque a gente percebe, eu gosto muito de conversar com os pacientes. Então, nessa busca dessas informações, porque é através da conversa que você obtém informações, a gente começa a perceber o quão disposição esses pacientes têm a um determinado tipo de atividade, quer seja exigindo demais do corpo ou não estando preparado para aquela atividade. Então, assim, a gente tem várias vertentes nesse sentido aí que a gente pode aprofundar, mas, assim, o que eu vejo com mais frequência são as pessoas executando determinados tipos de exercício, mas sem a condição mínima, básica, para poder estar tentando executar aquele movimento. Então, naturalmente, vão sofrer, as lesões vão surgir. Thay foi uma das nossas participantes aqui do podcast, né? E aí eu falei, Thay, hoje temos o convidado hoje é um ortopedista, Ricardo Cordeiro. Eu tenho uma pergunta. Eu corro, eu me exercito, eu tenho uma pergunta. Como prevenir a canelite? Então, veja só, o termo canelite é um termo popular, né? Ele, tecnicamente, é conhecido como periostite da tíbia. O que seria a periostite da tíbia? Nada mais do que uma inflamação da cobertura do osso da tíbia, que é o periósteo. Então, assim, ele está diretamente relacionado a situações de impacto. Então, por exemplo, uma corrida, ela gera impacto não só na perna, não só na tíbia, que seria a periostite mais comum, você pode ter em outros locais também. Onde tem periósteo, você pode ter periostite, mas o mais comum é a canelite que se dá na tíbia. Então, você pode ter em outros ossos. Então, ele está relacionado aos impactos. E esses impactos se devem a diversas coisas. Por exemplo, o tipo de piso que você corre, por exemplo. Asfalto e cimento não é o piso mais adequado para se correr.
No entanto, você vê o Beira-Rio e a Cinquentenário lotada de gente correndo. O tipo do calçado, existem calçados adequados, só que esses calçados é só você ir numa loja de grife e comprar um calçado? Será que aquele calçado é o mais adequado para a pessoa? Nós temos tantas diferentes formas de pé, tantas diferentes formas de quadril, tantas diferentes formas de joelho. Será que será que existe o tênis universal que vai resolver a vida de todo mundo? Não. A outra circunstância é aquela onde o indivíduo ele se submete a uma carga de treinamento acima do que ele está preparado. E é uma coisa que eu observo hoje, as pessoas não dão tempo para as modificações adaptativas do corpo à prática desportiva. Talvez esse seja o maior problema. E mais preocupante também. Você pode explicar um pouco melhor essa fala? Então, aí é onde entra a questão da educação física. Sim. Na educação física, a gente estuda vários princípios. Uma delas é o respeito à individualidade. Ou seja, são mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Cada um tem uma identidade. Cada um tem uma forma de corpo. Cada um tem um histórico, vamos dizer assim. Então, o respeito a essa individualidade, ela tem que ser priorizada. E não entrar numa academia 10 pessoas que vêm de famílias diferentes, que vêm de genética diferente e fazer o mesmo exercício. Essa fórmula está errada, né? Você tem várias formas de fazer um bolo, né? Mas assim, o que acontece? E a outra questão é o princípio da adaptabilidade. Por exemplo, tudo que se faz na vida requer um tempo de maturação. Não é verdade? Uma fruta, ela nasce verde, vai crescendo, nutrindo, desenvolvendo, se torna madura, pode cair ou alguém vai lá e tira antes, desejando pelo que a fruta tem de bom. A educação física ela tem que respeitar esses princípios. Isso são os princípios da educação física que estão sendo severamente transgredidos hoje. Você acredita que isso é muito por conta da impaciência das pessoas, por conta até das redes sociais? Eu vi aquele corpo sarado e aí eu já quero aquele corpo lá. Acabo pulando a etapa. E o preparador físico se vê numa situação de não perder aquele aluno e já tentar passar as fases. Será Fábio, que pode você ser fez isso? uma questão interessante. Agora eu vou ter que... Você já me conhece há um pouco tempo. E, assim, eu acredito que por trás de tudo tem uma filosofia. Sim. Tá? O professor, ou o educador físico, ou o personal, o que quer que seja, ele é o senhor da razão naquele momento. Ele não está ali para poder fazer vontade de cliente. Naturalmente, quando o cliente procura aquele ambiente para treinar, ele tem uns objetivos. Esses objetivos ele tem que ser conversados com o profissional. E cabe ao profissional estabelecer quais são os meios a seguir, as etapas a serem cumpridas para poder chegar ao fim. E que depende muito da pessoa para fazer, né? Alimentação. Sim, Não é isso atividade aí não é é um só- complexo que a gente pode se envolver. Mas assim, o que é que eu observo? Eu gosto muito de trabalhar com analogias. O que é que tem feito as crianças hoje se tornarem adultos rebeldes e mal educados? Falta de educação. Por quê? Os pais falharam. A falta de educação infantil não é culpa da criança. É culpa dos pais que estão criando aquela criança. Então, assim, o educador físico ele tem o compromisso e a obrigação de orientar os seus clientes. Você acha que é justo você adotar um cliente para a academia só porque ele está te pagando? Será que é isso? Será que uma pessoa chegar no meu consultório, doutor, eu quero que o senhor faça uma cirurgia em mim, e eu achar que ele
não precisa daquela cirurgia, eu vou fazer só porque ele vai pagar? Eu não faço. Então, você tem que ter ética, você tem que ter bases científicas, você tem que ter princípios que precisam ser respeitados para você poder oferecer um bom serviço. Então, não adianta, Aline, você, Fabiana, chegar para mim ou para um educador e dizer, olha, eu quero isso. Pô, será que dá? Vamos ser realistas? Porque todo mundo hoje quer ser bombado, né? E não é por aí. Não. Saúde não é diretamente proporcional à estética. A estética é o bônus. São Bem coisas depois, né? distintas e bastante distintas. Inclusive porque a estética, ele passa por tudo isso aí que você falou. Ele, na verdade, deveria ser o bônus, o adicional. Inclusive porque para você alcançar essa saúde plena, porque a estética se traduz na beleza também. E alcançar esse ideal, entre aspas, requer outros fatores, como, por exemplo, uma boa alimentação, um bom repouso, um bom descanso. É quando a gente dorme que a gente cresce. É quando a gente dorme que músculo hipertrofia. Né? E as pessoas têm um conceito. Uma das coisas que a gente mais vê hoje em dia são pessoas sarcopênicas fazendo 3, 4 tipos de atividades diferentes na mesma semana. Fazendo overtraining. O excesso, né, do exercício físico, da atividade física, dos treinos. Exato. Então, assim, olha, lembra que eu falei de progressão? Em tudo na vida você começa de forma leve. Tá tudo bem? Você progride para o estágio moderado. E aí você se vê diante de uma bifurcação. Qual é essa bifurcação? O que é que você quer para a sua vida? Você quer ser atleta ou você é um ser humano normal? O atleta não é normal. O atleta não faz nada normal. Tá? Então, se você quer ser um ser humano normal, que cuida da sua família, que cuida da sua profissão, que cuida dos seus estudos, que tem relacionamento com seus amigos, que tem relacionamento com sua família, que tem hobbies, que tem vícios. Ao atleta não é permitido vícios. Então, assim, essa bifurcação você tem que definir antes. Então, aí voltando a uma questão que você me fez antes, por que é que as pessoas estão se machucando tanto? Qual o limite do normal? Não é? Cara, você tem que definir, porque se você for um atleta amador, hoje o grande maior problema é atleta amador. O atleta amador é um problema, porque ele tem uma mentalidade, ele acha que é um atleta, ou que pode ser, porque ele conseguiu baixar 1 segundo, ou então conseguiu aumentar o pace. Ô, doutor, falando nisso, depois você me explica o que é pace, que até hoje eu não entendi. Mas, assim, o que acontece é isso, as pessoas querendo melhorar, e não há mal nenhum em você querer melhorar, só que etapas precisam ser respeitadas. A coisa mais comum hoje em dia, por exemplo, é você começa a fazer uma corrida, você começa a pedalar, você já quer alcançar longas distâncias, você já quer diminuir o tempo do que você levou para percorrer aquela distância. Então, assim, sempre querendo melhorar. Não há problema nisso. O ser humano, às vezes, é movido a isso. Competição, né? Tal. Mas tudo tem um limite, porque existe um pardal aí. O pardal é seu corpo. Qual o primeiro sinal para dizer assim, do que o corpo dá para dizer assim, está chegando no limite? Preciso procurar, né, uma ajuda do ortopedista? Assim, olha, na medicina, o primeiro sinal é a dor. Dor, ele é um sinal de que algo está errado. Tá? Algo está errado. Se está errado, se tem dor, é porque algo está errado. E essa dor se traduz pelo quê? Por algum processo inflamatório que você está passando ali, mesmo que seja transitório, por algum motivo, por algum vício postural,
por um excesso de exercício físico, ou então um exercício mal feito, ele vai gerar dor. Então, isso é um sinal que todo mundo tem que estar atento, né? Agora, existem outros, naturalmente, né? Como, por exemplo, um excesso de cansaço, um distúrbio do sono. Às vezes você fica excitado demais e aí você já não dorme direito. Lembra que a gente falou que é quando você dorme que você faz a recuperação? Sim. E essas coisas, eles tendem a ser cumulativas. Esses estresses, eles são cumulativos. E às vezes não dá tempo de você fazer a recuperação desejada para você dar um novo estímulo. Então, assim, os estímulos eles precisam ser dados, mas na hora que você estiver preparado para responder aqueles estímulos. Senão você vai fadigar. E aí vem as dores, as limitações, a preguiça, o sono. O atleta, ele é patrocinado porque ele é atleta. Ele acorda muito cedo, ele tem aquela vida muito regrada. Porém, quando ele termina, ele tem que descansar, ele descansa. E o atleta amador, ele acorda muito cedo, ele se doa muito e depois ele vai trabalhar, ele vai para a vida normal. E isso impacta muito, né? Pois é, olha a diferença, né? O atleta patrocinado, o atleta profissional, ele treina, come e dorme. Ai. Ponto. De domingo a domingo. Pronto. O atleta. Ele, naturalmente, existem características que o atleta tem que ter. A disciplina, a determinação, o foco, atender os objetivos né, que o seu treinador estabelece, por aí vai. Né? Mas, mesmo assim, é uma conquista. Isso. Pouco a pouco. Agora, o atleta, ele termina um treino. Não estou nem falando de competição. Ele termina um treino, às 2, 3 horas depois ele está numa clínica de reabilitação, fazendo massagem, sendo alongado, né? Nem alongando, ele sendo alongado, né? Já sai dali, já faz uma alimentação para repor o que perdeu e depois fazer as suplementações para poder prepará-lo para um nível para ter outro estímulo. E daí ele poder responder. Agora, o atleta amador e o... Lembra que eu falei da pessoa comum? Sim. Pronto, a pessoa comum, ele acorda 4 horas da manhã para treinar. Pronto. Acordou 4 horas da manhã, você já quebrou o ciclo circadiano, que tem uma importância muito grande. As pessoas negligenciam isso. Mas ao longo do dia, nosso corpo ele tem funções que são específicas para cada hora. Aí ele acorda às 3h30 da manhã, vai treinar 4 horas da manhã. Aí, sei lá, faz qualquer esporte aí, treina 1 hora, 1h30, tá, não sei o quê, volta para casa, toma café correndo e sai para o trabalho. Trabalho, existem diversas maneiras de trabalhar. Tem gente que trabalha sentado, tem gente que trabalha movimentando-se, tem gente que trabalha levantando peso, né? Existem os trabalhos manuais. Então, assim, o trabalho por si só já vai gerar um estresse a mais. Né? Aí o cara não se alimenta direito, chega em casa estressado, às vezes encontra uma estrutura familiar que não é a mais adequada para as necessidades dele, a individualização. E aí existe uma sobrecarga, isso gera estresse e muitas vezes acaba com a saúde da pessoa. Aí vem uma pergunta que é muito comum. Doutor, eu tenho uma amiga que faz a mesma coisa que eu faço. E ela tá lindona. E olha como é que eu tô, cheio de dor. Aí eu volto àquela explicação. São 8 bilhões de pessoas. Cada um tem uma identidade digital e uma identidade própria. Não se pode utilizar o espelho para a busca da saúde. Isso não é uma fórmula pronta. Às vezes a pessoa vai se dar bem fazendo exercício de resistência. Às vezes a pessoa vai se dar bem fazendo exercícios de explosão, de velocidade, e por aí vai. Então, assim, cada qual.
Respeitando a sua característica, né? Exatamente. Tem que entender a sua característica e você só treinando para saber. Exatamente. Genética e ambiental. Ô, doutor, falando agora, como você falou, né? Tem pessoas que têm essa rotina de trabalho e tal. E tem outras pessoas que não têm a rotina de treino e trabalho. Então, o sedentarismo é tão perigoso quanto o excesso de exercício? Assim, na verdade, assim, essas duas situações são os extremos. O extremismo não é legal em nada. Você conhece algo extremo que seja legal? Não. Pode ser até apaixonante. Paixão é uma coisa. Mas dizer que é legal, que é saudável, não. Então, assim, a gente trata o sedentarismo, ou deveria ser tratado como tal, eu particularmente trato assim, como talvez o maior contribuinte para a doença. Naturalmente, tem pessoas que têm mais afinidade por exercício, outras menos. Mas aquelas que são completamente despojadas e desinteressadas por atividade física, algo tem que fazer. Né? Qualquer coisa. Aí é onde hoje os meus pacientes e conhecidos me ouvem falar muito, por exemplo, do Pilates. Né? Por quê? Pô, Pilates primeiro. Olha que negócio legal que é o Pilates, né? Pilates é um negócio tão legal porque você tem um profissional que está do seu lado, né, orientando o que você vai fazer de acordo com a sua necessidade. Você trabalha inúmeras qualidades. Na educação física, a gente chama de valência física, que é alongamento, resistência, força, equilíbrio, postura. São valências. E num momento só. Então, se você optou por ser sedentário, tire isso da sua cabeça. Não seja um sedentário. Seja um praticante de algo leve. Qualquer coisa leve é infinitamente melhor do que a falta. Agora eu quero aproveitar que eu tô aqui de frente a um ortopedista. E explica aí, afinal, o que é que o sobrepeso faz com as articulações? Bom, aí a gente tem inúmeras teorias, né? Inúmeras mesmo. Antigamente se acreditava que o que fazia as articulações sofrerem era o excesso de peso apenas. Por uma questão biomecânica natural, né? Se você bota um peso em cima de uma estrutura, você pega uma cadeira de madeira ou de plástico e você bota um peso ali de 100 quilos, as pernas naquele plástico vão abrir. É uma falha da cadeira. Isso pode acontecer com a madeira, pode acontecer com qualquer material. Qualquer material ele pode chegar a uma falha. O corpo humano não é diferente. Apesar de ter propriedades muito especiais, né, e resistentes, ele pode levar à falha. Então, uma das coisas que leva à falha é a sobrecarga. Aí, olha, a gente já expande para outras coisas. O sobrepeso é uma sobrecarga. A obesidade é uma sobrecarga. Certo? Só que estudos mais recentes mostram e confirmam que o processo degenerativo de desgaste das articulações não estão limitadas ao sobrepeso ou à sobrecarga. Certo? Então, aí voltar um pouco, só para a gente organizar a cabeça da gente. Por exemplo, o que é que pode levar a dano articular? Uma pessoa que não tenha sobrepeso nem sobrecarga, mas que faz um excesso de exercício físico. Isso é o quê? Uma sobrecarga. Uma sobrecarga. Certo? Beleza. Então, nós temos aí duas sobrecargas. Uma por sobrepeso e outra por excessos. Né? Beleza. Só que está provado hoje em dia, foram feitos alguns estudos e mostraram que a alimentação influencia na resposta inflamatória articular.
E a alimentação, principalmente associada a um excesso de carboidrato de rápida absorção. Aí você vai para a internet, aí você pode pegar várias informações a respeito disso, né? Vários podcasts, vários vídeos aí falando sobre isso, do que é bom, do que é que não é, tal. Bom, mas a gente precisa organizar a cabeça da gente. E hoje já se sabe da importância, o consumo do carboidrato, ela tem a importância dela. Inclusive porque hoje se fala muito sobre proteína, né? Tem que comer muita proteína, mas as pessoas se esquecem de que para você absorver proteína, você tem que ter carboidrato. Então, o carboidrato, a questão do carboidrato é na qualidade do carboidrato. Entende? Então, assim, vamos lá, voltando à sua pergunta. Já se sabe que a ingesta de carboidrato de má qualidade interfere, gera processos inflamatórios no organismo, como, por exemplo, uma má função do sistema digestório e absortivo, certo? Porque você inflama o intestino. Onde é que são absorvidos a maioria dos substratos? No intestino. Se você não tem um bom intestino, você não vai ter uma boa absorção de alimento. Isso é conhecido como disbiose, que seria um mau funcionamento do aparelho digestório. Tá certo? Isso vai repercutir no seu resultado final, porque se você estiver fazendo um trabalho, por exemplo, de hipertrofia, como é que você vai absorver bem as proteínas, os sais minerais e as vitaminas? É bem amplo. Muito amplo. Muito então, assim, amplo. os estudos mostram que uma má absorção intestinal dos alimentos gera processos inflamatórios diretos na articulação. Sim. Pô, aí você vem e diz, doutor Ricardo, o que é que um ortopedista está falando de nutrição ou de absorção? Tudo a ver. Só quem estuda vê a necessidade de conhecer o corpo humano como um todo. Lembra que eu falei aqui no início, todas as células estão conectadas? Sim. E assim é com as células do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico. Sabia que o intestino hoje é um dos maiores produtores de substâncias que são correlatas ao sistema nervoso central. É daí onde surgem diversos problemas, que eu não vou entrar no mérito, nem estou aqui para poder discutir esse assunto, que não é da minha competência. Já fica aqui outro episódio para poder... Exatamente. Talvez com um colega para poder discutir esse assunto, os cuidados que tem que se fazer ou se ter quando você parte para poder fazer uma cirurgia bariátrica. Então, o paciente... E sei que os colegas advertem, chamam a atenção dos pacientes, que ele sabe que depois de uma cirurgia bariátrica ele vai ter uma dependência de suplementação. Por quê? Porque ele já não tem uma parte do intestino que absorve naturalmente. Quantidade. Aí, olha, o caminho é muito longo, porque a gente pode discutir alguns tipos de alimentos que dificultam a absorção, como, por exemplo, práticas muito comuns no nosso dia a dia da nossa população, que é o consumo do álcool. O álcool é uma substância inflamatória, ele vai inflamar. Então, é porque gerou esse negócio, né? Que antigamente, fumar, eu não alcancei isso, eu via. Porque eu não sou tão antigo assim. Eu vi no YouTube. Mas assim, uma geração anterior à minha praticava o fumo, né? O cigarro. A minha geração não, já foi mais voltada para o esporte. Então, assim, cigarro era chique, fumar era chique. E as propagandas de cigarros era ligada ao esporte no passado, né? Exatamente, para você ver a discrepância. Hoje, a prática do sucesso é você estar num barzinho de quinta a domingo. Cara, saia dessa lama. A não ser que você queira estar enlameado, né? Se eu quero fazer motocross,
Se eu tiver de me lamear, eu vou para fazer motocross. Eu entendi o recado, doutor. Você entendeu? Entendi o recado. Mas já tá vindo uma onda crescente agora, de baladas na madrugada, mas com as corridas agora. As baladas agora são os encontros com os amigos para fazer a prática de atividade física e depois café da manhã. Já tá vindo uma nova onda agora de conscientização com a saúde e longevidade. Já tá vindo, mas sim, ainda existe muito essa questão dos barzinhos de quartas a domingo. Porque quarta depois do baba, né? Nós falamos no episódio anterior que o baba sim, mas o pós-baba assim, não. Olha, eu não sou radical. Mas sem ser radical. Sem ser radical, porque é isso. Olha, a única coisa que eu questiono são os extremos. O que tiver aí no meio do caminho, dá para administrar. Mas a gente tem visto esse comportamento da nova sociedade, porque eu tenho um filho de 21 anos de idade. E aí você vê, esse filho meu de 21 anos de idade não bebe, não faz consumo de bebida alcoólica. Então, por exemplo, isso já é da geração dele. Na minha geração era impossível. Era impossível. Para se encaixar tinha que ter uma... Exatamente. Agora você vê outros... Porque o ser humano é essa coisa aí do autossuicídio, né? Hoje é o Viper? Cigarros eletrônicos. Cigarros eletrônicos. Cara, é surreal. E esse filho meu, às vezes, sai com os colegas, turma dele lá, tá, não sei o quê, fala, meu pai, é surreal que eu vejo. Eu tenho colegas que senta da hora que a gente chegou, às 9 horas da noite, fica até 1 hora da manhã no cigarro eletrônico. Velho. Bom, aí é aquela história. Essa nova onda de você associar a prática desportiva a um café da manhã legal, pô, é legal. Quem vive isso curte. Quem vive isso não abandona. Agora é difícil para você fazer essas mudanças para quem já está do outro lado. Eu tenho amigos que, Ave Maria, se eu falar, rapaz, diminua a bebida, é briga certa. Agora eu quero saber com relação à atividade física. Existe algum tipo de pessoa que não pode fazer exercício? Fabiana, é muito difícil, porque é o que eu falei para você. Algum tipo de exercício, por exemplo, aí eu vou para o extremo, que eu nem gosto do extremo. Mas, por exemplo, um paciente que tem hipertensão crônica e faz um AVC. No processo de reabilitação dele, o que é que ele vai fazer para se reabilitar? Vai ter que fazer muitos exercícios. Exercício disfarçado do termo de fisioterapia. Que agora é uma questão conceitual, porque a fisioterapia de hoje não é mais a fisioterapia de antigamente. A fisioterapia de antigamente era aparelhinho. Hoje em dia é mão no membro. Então, se você tem uma rigidez no joelho e o fisioterapeuta não pegar e não tentar movimentar seu joelho, não é fisioterapia. Entendeu? Então, foi uma mudança conceitual. Por quê? Porque o exercício. Fibromialgia. Quem tem deve se exercitar? Deve. Faz parte do protocolo de reabilitação a utilização de prática desportiva, de preferência. Aí tem diversas. Por que eu perguntei isso? Porque eu conheço muitas pessoas que têm fibromialgia. Relatam que sente muita dor, retenção de líquido, mas que não se exercitam porque diz que não consegue. Veja só. A fibromialgia, ela é uma doença inflamatória. Que tem um componente, isso não sou eu que estou dizendo, são vários estudos que demonstram isso, que tem um componente emocional muito grande, depressivo, de ansiedade, de uma série de coisas. As pessoas normalmente ansiosas, depressivas, elas procuram se acomodar. Né? O comportamento geral é esse. Tenta evitar a exposição. Se recolhe. Se recolhe. Às vezes o fibromiálgico ele sofre sozinho e não tem o apoio familiar, não tem o apoio dos amigos, porque é uma pessoa normalmente poliqueixosa.
E quem é que aguenta uma pessoa poliqueixosa? É verdade. É muito difícil, muito difícil. Então, assim, por trás da fibromialgia existe, por exemplo, já se sabe hoje que para o tratamento da fibromialgia ela tem que mudar a alimentação. Tirando o quê? Carboidrato. Ruim. Ruim. Carboidrato. Tem uma relação direta. Tem que se tirar carboidrato. Tem que se fortalecer o aparelho digestório. Certo? Tem que facilitar a ação do intestino. Tem que fazer exercício porque a prática do exercício melhora a mobilidade intestinal. Move você a procurar alimentos saudáveis. Tente se lembrar, vocês duas. Eu também não sou diferente. Mas no momento onde você está apenas de frente para a televisão, você só pensa em bobagem. Eu só penso em comer. E a maioria das vezes comer bobagem. Isso. Pronto. É simples. Isso considerando que nós sejamos normais, ninguém é normal, mas que estejamos num momento de normalidade. Agora você imagine uma pessoa que sofre dor todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, e fica de frente para a televisão, ouvindo e assistindo notícia ruim. O que é que você vai pensar em fazer? Pô, baixa a sua estima, aumenta seu grau de ansiedade, às vezes te coloca num quadro depressivo e isso retroalimenta. Né? Retroalimenta. Tudo é feedback. Feedback. O organismo vive disso, de retroalimentação. Né? É aquela história. A gente se encontra e eu digo, porra, vocês estão bonitas, como vocês estão aqui? Obrigada! Sincronizadas ainda. Então, isso retroalimenta. Eu gero em você uma sensação, pô, o doutor Ricardo está sendo agradável aqui, mas nós temos a obrigação de sermos agradáveis, nós temos que ter educação. Então, e essa educação, ela não se limita à educação formal, ela se expande para a alimentação, alimentar, a educação dos hábitos. Fazer exercício se torna um hábito prazeroso. Depois de 15 dias você já acostumou. Sofre para acordar, para começar, mas depois Você pega a batata. rotina, Pega a no rotina, embalo, Vai já embora. Olha, eu tenho pacientes que eu já tratei, eu tenho essa prova de mudar a vida do paciente apenas fazendo pequenas mudanças alimentares e começando com atividade física leve. E eu tenho até um caso interessante, eu não sei se dá para contar. Conta. Porque são coisas da prática, né? Sim. Eu recebi um paciente, pesadaço, né? Obeso. E o cara foi lá me procurar e falou, doutor, eu tô com dor na coluna. Aí fiz exame de coluna dele. Falei, cara, sua coluna não tem nada. Certo? Examinei, né? Outra coisa, entrou no ortopedista, não tocou em você, dê a volta e vai embora. Não existe semiologia ortopédica sem toque. Tem que pegar. Então eu percebi que o cara estava com muita tensão muscular. E aí você tem que invadir a vida do cara, né? Eu falei, rapaz, você faz o quê? Ele falou, sou caminhoneiro. É mesmo? Sou caminhoneiro. Como é que você trabalha, tal? Ele foi explicando como era a rotina dele, realmente uma rotina pesada, de muito tempo pilotando. Hoje já existe uma legislação que faz com que eles parem, tal, aquele negócio todo, né? Eu falei, cara, você precisa de exercício. Você precisa perder... O cara é inchado. Você olhava, o cara estava inchado. Eu falei, cara, você precisa de exercício para você mudar isso aí. Eu falei, doutor, como é que eu faço exercício se eu estou na estrada o tempo todo? Eu falei, cara, eu posso dar uma ideia? Ele pode. Eu falei, velho, seguinte, você roda essa estrada toda. Por quantos lugares você passa que vende fruta? Então, em vez de na sua parada você pegar e botar aquele mocotó para dentro todo dia, meio-dia. E glória! Eu amo mocotó! Adoro mocotó. Adoro mocotó. Mas o cara come todo dia. Sim. Mocotó eu adoro mocotó, mas não dá para ser todos os dias, tá? Aí o que é que acontece?
eu falei, cara, selecione sua alimentação. No almoço, você vai ver que você vai render até mais, porque se você faz uma alimentação copiosa e muito rica em gordura, você vai ter sono depois. Então, porra, divida, bote proteína para dentro, uma saladinha. Ah, você gosta de feijão? Como feijão, mas porra, todo dia você tira aquele bacon um pouquinho. Adoro o bacon é maravilhoso. Agora eu como bacon 2 vezes na semana. Então, assim eu orientei ele. Eu falei, selecione sua alimentação. Para você sentir menos fome, por que você para no meio da estrada e come um hambúrguer? Pô, sei lá, chupa laranja, no natural, que aquilo enche, tal. Aí ele falou, tudo bem, doutor, isso dá para fazer. E o exercício? Nessa época eu pedalava muito, né? Eu virei para ele, vem cá, o caminhão é seu? Ele é. Bom, então você vai comprar uma bicicleta e vai botar no fundo do caminhão. Você acorda que horas? Ele falou, eu saio 8 horas da manhã. Mas você acorda que horas? 6. Eu falei, então você vai fazer o seguinte. Você vai acordar, vai subir na bicicleta, vai andar 5 quilômetros para frente e volta para o posto no primeiro dia. E aí você, aos pouquinhos, você vai melhorando. E você vai melhorando sua condição, com essa alimentação agora mais saudável, mais equilibrada. Dei algumas dicas para ele, fiz uma reposição lá de creatina e glutamina para ele melhorar a parte intestinal. E, resultado, você vai ver que você vai melhorar. Tá. Aí ele falou, tá, doutor, vou pensar no assunto. Aí passei o tratamento para ele e tá. 6 meses depois, eu chamo o paciente entra na sala, eu falei, bom dia, meu amigo, e aí, o que foi que houve? Ele olhou para mim e falou, o senhor não está me reconhecendo, né? Falei, pô, meu amigo, me desculpe. Aí eu fui para a ficha. Olhar os atendimentos anteriores. E eu costumo anotar tudo no prontuário. E eu vi lá, eu falei, não acredito. O cara tinha reduzido a metade. Que glória. O cara tinha reduzido a metade. Aí eu falei, rapaz, como é que foi a sua experiência? Ele falou, doutor, minha experiência está aqui, sou eu hoje. A metade do homem que eu era, mas muito mais homem também. Eu falei, cara, fantástico. Ele falou, eu falei, e o que é que você está sentindo agora? Ele falou, nada, doutor. É que eu passei por Itabuna e vim aqui para te agradecer. Ai, bacana. Cara, essa é a hora em que você entende que você abraçou a profissão correta. Dr. Ricardo Cordeiro, no episódio 1 e no episódio 3, para ser mais precisa, eu relatei aqui uma experiência que tive com você há anos atrás. Você dizendo, Fabiana, as pessoas se preocupam muito com poupança de dinheiro, onde, na verdade, tem que se preocupar com poupança da saúde. E entra nesse ramo aí. Doutora Camila, no episódio anterior também, relembrou bem que é poupança de músculo. Sim. Né? Para fazer a poupança, então, não se preocupar tanto com o dinheiro. Sim, claro, com o dinheiro, que para tudo é importante. Porém, não esquecer da saúde, porque senão guarda dinheiro para gastar com medicação ou com outras coisas depois, para tratar uma doença, né? Ao invés de desfrutar o que você economizou ali com saúde, com viagem, Lazer. com lazer, você não vai ter aquele corpo. É muito comum. E voltando um pouco ao músculo aí que você citou, é legal, porque por que se fala hoje tanto em construir músculo, né? Porque músculo ele é um órgão muito dinâmico. Ele é um órgão que tem uma função metabólica muito grande, certo? De absorção da glicemia, ou diminuição da glicemia, absorção de glicose, certo? De produção de substâncias que são benéficas ao organismo. Por isso esse conceito hoje de se fazer músculo, de se fazer... Por isso que se cresceu muito esse negócio da prática da musculação. Ainda bem, né? Doutor, o senhor relatando aqui da sua habilidade cirúrgica. Quando você veio falando sobre... o que mais me encantou, estava na parte da cardiologia ali, querendo ir, mas quando eu tive a oportunidade de ir para a área cirúrgica, né, as suas habilidades, e o senhor é especialista e cirurgião de mãos e punhos. Assim, dentro da formação, eu sou ortopedista, né? Eu fiz o curso de medicina e
Depois fiz residência em ortopedia e traumatologia. E aí, nesse período, a gente lida com tudo, né? Pronto-socorro, opera tudo. Então, assim, do dedinho do pé até fêmur, quadril, joelho, tudo a gente opera, né? Bom, para você fazer residência em ortopedia são 3 anos. Aí depois você faz prova de título, é onde você pode se intitular especialista. Então você tem que fazer prova de título para a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O verdadeiro ortopedista tem esse título, tá? Bom, e existe uma prática que é comum porque a medicina evoluiu muito, os estudos são é muita coisa. Então é comum, depois que a gente termina a residência em ortopedia, escolher uma subespecialidade, que pode ser em joelho, pode ser em ombro, pode ser em quadril, pode ser em tornozelo. Eu escolhi a parte de cirurgia da mão, que foi um encanto. Sabe essa coisa do encanto? Eu acho que você tem que dar margem. A vida não é só técnica, a vida não é só viver objetivamente. Eu acho que a gente tem que acreditar muito no subjetivo. O subjetivo faz parte da nossa vida. É o que nos encanta, é o que nos move, né? Então, eu estava lá no final da minha residência em ortopedia, todo mundo acreditava, porque eu seguia um cirurgião de quadril, todo mundo acreditava que eu ia fazer quadril. E aí, no final do meu estágio, eu passei por um colega que era cirurgião de mão. E aí me encantei. São cirurgias bem delicadas. A mão, que você olha para ela, vê uma palma, um dorso, 5 dedos. Pô, não tem nada aqui, mas aqui tem tudo. Tem tudo e algo mais, né? Então, quando você se dedica a uma especialidade de cirurgia de mão, você tem que aprender, você tem que saber mexer com osso, com ligamento, com tendão, com nervo, com vaso. Porque, por exemplo, quando você tem uma amputação de um dedo, para você fazer um implante desse dedo, você tem que ligar todos os vasos, tem que ligar os nervos, você tem que fixar o osso, tem que reparar o tendão. Então, é um mundo. E é encantador, né? Eu sou apaixonado. Quais as lesões mais comuns nas mãos e punhos? Mais comuns, assim, aí a gente tem que dividir as lesões traumáticas e as lesões não traumáticas, né? As lesões traumáticas são as fraturas, né? Por pancada, por queda, por qualquer tipo de trauma. Você pode sofrer uma fratura, e essas fraturas também têm várias classificações, que pode ser intra ou extra-articular, com desvio ou sem desvio. Quando tem um desvio, aí já requer um tratamento cirúrgico. Aí você tem outros tipos de lesões, por exemplo, lesões domésticas mesmo. Vocês mesmo, que são bastante habilidosos na cozinha, na hora de cortar uma carne, estende ao dedo. E aí você corta o dedo e ali por trás daquele dedo você tem um nervo, você tem um tendão e às vezes a faca lesiona. Então a gente vai lá e faz o reparo desse tendão, o reparo desse nervo, para poder ele voltar à habitualidade dele, à mobilidade. Então isso aí está envolvido com as lesões traumáticas, que envolve osso, ligamento, tendão, nervo, tal. Existem as lesões não traumáticas, que passam pelas lesões de origem reumáticas, metabólicas e por aí vai. Por exemplo, existe uma condição que é muito comum, que são as lesões na mão em pacientes pós-gestação. Verdade. Você já pariu? Não, não. Uma amiga minha, lembrei agora. Uma amiga me falou. Uma amiga estava um café da tarde, assim, e de repente ela segura minha bebê. O punho saiu, assim, sabe? Ela ficava assim, aí puxa aqui um pouquinho que volta. Aí ela tá com essa lesão. Tem lesões que são diretamente relacionadas, por exemplo, ao pós-parto, pós-gestação. Aí tem várias teorias, várias explicações para isso aí. Mas, assim, em princípio, estaria relacionado ali a processos metabólicos, a processos reumáticos e por aí vai. Então, essa seria a classificação das lesões não traumáticas. Uhum. Que, na sua maioria das vezes, você pode resolver com tratamento conservador, ou o que a gente chama de tratamento conservador, não é tratamento antigo, é aquele não cirúrgico. Tá? Um conservador seria o não cirúrgico. Mas existem situações que, quando você não resolve hoje com esses tratamentos não cirúrgicos, você termina apelando para a cirurgia.
E é o que eu falo sempre para meus pacientes. Não sendo traumático, porque às vezes o traumático, quando é cirúrgico. Não sendo traumático, ele pode vir a ser cirúrgico, mas aí é a última opção. E aí hoje a gente tem várias formas de tratar, né? Várias. Hoje são as fisioterapias. Tem as fisioterapias, tem o uso de medicações, que isso é uma viagem. Uma viagem, que eu posso até tecer algum comentário aqui a respeito, porque muitas pessoas me perguntam, anti-inflamatório é bom, é ruim? Anti-inflamatório é bom ou é ruim? Aí é o seguinte, ó. Tudo tem uma função, né? Aí eu já vou ter que explicar outras coisas para vocês. Vocês vão sair daqui... Expert. Que é o seguinte, existem os processos inflamatórios, vamos lá, porque o nome anti-inflamatório, em princípio, seria o quê? Para combater um processo inflamatório. Isso. Pronto. Então, os processos inflamatórios, você tem os processos inflamatórios, aí é uma subdivisão, agudos e os crônicos, esses seriam os extremos. E tem alguma coisa no meio do caminho? Tem, sempre tem, que são os subagudos. Então, por exemplo, agudos seriam aqueles processos inflamatórios que levaria ali em torno de 48 horas a no máximo 2 semanas, um processo inflamatório. Agudo. O crônico são aquelas lesões que passam de 6 semanas e passam de 3 meses. A gente considera um processo crônico. E o subagudo é o que está no meio daquilo ali, entre 2 semanas, 6 semanas, 8 semanas, é o subagudo. Então, por exemplo, aí a gente vem para os hábitos, né? Que são danosos à saúde do ser humano. Aqui no Brasil existe uma prática muito comum que é o uso indiscriminado dos anti-inflamatórios. Para quem já ouviu falar em diálise ou hemodiálise, vai saber que é uma situação de extremo sofrimento, de falha do organismo, e muitos deles causados pelo uso indiscriminado de anti-inflamatório. O que é um absurdo, né? Tipo assim, você chega em casa com dor, aí tem uma tia que adora você. Falou, minha sobrinha, não precisa estar sofrendo com essa dor, não. Eu tomei esse remedinho aqui, olha que coisa linda. Ele é até uma cor bonita. Tome aqui. Mas não sabe o que aquele remédio vai causar em você. Não sabe. Mas isso aí já é um desdobramento, que eu também discuto muito com meus pacientes. Para com essa brincadeira de estar tomando anti-inflamatório de forma indiscriminada. Bom, quando é que um anti-inflamatório, então, para responder a sua pergunta, quando é que o anti-inflamatório é bom? É bom quando você está na fase aguda do processo. Ele pode te ajudar, certo? Agora, existem tantas formas, tantos mecanismos anti-inflamatórios que você pode usar, não precisando fazer o uso do anti-inflamatório, entendeu? Agora, nas classificações das medicações antiálgicas, você tem o anti-inflamatório, você tem os analgésicos, e os analgésicos você tem classificações maiores, menores. E, então, assim, eu prescrevo anti-inflamatório, principalmente na fase aguda, mas tento orientar o paciente a não deixar cronificar a lesão. Certo? Aí aparece o atleta amador. O cara que se acha Cristiano Ronaldo. Que é extremamente disciplinado. Pronto. Mas o cara acha que tem um futebol que é igual de Cristiano Ronaldo. Doutor, minha camisa 7. Certo? E toda vez que eu faço gol, eu comemoro daquela forma. É glória! Certo? Porra, parabéns, velho. Beleza. Aí o cara sofre uma lesão muscular. Pô, a lesão muscular é a coisa mais comum lá no consultório, né? Aí eu encaminho para onde? Para biodiagnóstico, para fazer um exame de ultrassom. Eu vou aproveitar e falar que a Clínica Biodiagnóstico ela é uma parceira aqui do Vivências Cash. Além da Clínica Biodiagnóstico, nós temos o Dr. João Correia, a LCF, Dr. Roberto Del Rey e, em breve, a Clínica Cotef. E para nos seguir nas redes sociais, é só colocar @VivênciasCash. Pronto, então, ultrassom. Você vê ultrassom mesmo. Eu faço ultrassom musculoesquelético, né?
Aí já é uma outra formação que eu me senti na necessidade de fazer, que eu precisava dar diagnóstico para atender a minha necessidade. Então eu adoro fazer os ultrassons dos meus pacientes. E acredito que eles gostem também, porque é muito legal. Então o ultrassom é um exame que esclarece muito o diagnóstico. E aí eu identifico lá, olha, você tem uma lesão, aí as lesões musculares existem graus, né? Como você também tem lesão ligamentar, tem lesão de tendão e por aí vai. E que a gente dá diagnóstico através da ultrassonografia musculoesquelética. Então eu viro para o paciente e digo, você tem uma lesão assim que requer um período de repouso de 4, 6 semanas, aí depende do grau da lesão. Ah, tá bom, doutor, aí passo. Na fase aguda eu entro com anti-inflamatório, passo fisioterapia, beleza. Quando dá 2 semanas ele volta comigo. As pessoas estão se educando mais, mas é muito comum ainda. Aí as pessoas voltam comigo. Eu pergunto, e aí, rapaz, está melhor? Doutor, eu não queria, mas me chamaram pro baba. E eu aí, não queria. Eu não queria, mas me chamaram pro baba. Eu falei, tá certo, o pecado te alcançou, né? Não pede licença, invade. E aí o cara foi jogar o babinho, resultado, uma lesão. Aí eu falei, velho, a gente vai ter que fazer outro ultrassom, porque você pode ter piorado a lesão. Então uma lesão que tinha 1 centímetro, que era grau 2, o cara chega lá com o músculo arrebentado, Eita. já grau 3, grau 4 de lesão muscular. Falei, velho, você acabou. Você acabou de se acabar. Se tinha uma oportunidade de tratar e ficar ali, sem né? sequela, né? Então, assim, é isso aí. Cristiano Ronaldo, ele fica naquela banheira de gelo. É. Seu paciente fica, esse que voltou, ele quis ser Cristiano Ronaldo. Não, ele acredita e tem um argumento que ele diz, doutor, o senhor pediu para botar gelo, eu botei por dentro. Pega. Tomando uísque com gelo. Falei, não resolveu, né? Então, assim, aí, inclusive, é que dá origem a outros tratamentos na medicina. Porque, por exemplo, a medicina ela se desenvolveu bastante, pelo menos na parte ortopédica, com o avanço da tecnologia, né? Então, a evolução das medicações, e hoje a gente trata muitas lesões com as infiltrações, né? A gente hoje faz tratamento de lesões crônicas, de lesões até agudas mesmo, menos, mas umas lesões subagudas ou crônicas, já é outro estágio do tratamento. Nesse momento eu já não gosto muito da utilização do anti-inflamatório. Eu entro mais com analgesia para permitir uma reabilitação mais intensa. Às vezes existem alguns bloqueios que a gente faz, algumas infiltrações que a gente faz para poder permitir que o paciente possa retornar às suas atividades, né? Sem sequelas. A infiltração, então, é um método terapêutico, menos invasivo do que uma cirurgia. Menos invasivo que a cirurgia, no entanto, mais invasivo do que a medicação com fisioterapia. Então, para tudo tem indicação. Tudo vai depender do momento, vai depender da lesão, né? E por aí vai. Na apresentação eu falei que você fez um MBA em gestão empresarial e o Ricardo, já não doutor, o Ricardo empresário. Fale um pouquinho dessa sua... Pois é, essa questão do empresário foi uma necessidade, né? Que tudo na vida é necessidade, né? E empolgação. Então eu começaram a surgir algumas circunstâncias onde me era sugerido que eu fizesse gestão de algumas coisas, né? E eu sempre fui meio curioso, sempre gostei de estudar um pouco sobre administração e economia, e para assumir direção de clínica, de envolvimento com outras instituições econômicas, de saúde também, que não vale a pena entrar no detalhamento de cada.
E aí eu decidi, né? Porque eu tenho aquela coisa, eu quero conhecer Saber o onde fundamento. você tá entrando, né? Eu preciso conhecer o fundamento, né? Eu preciso conhecer o fundamento. E aí me lancei em fazer um MBA em gestão empresarial pela FGV. E foi onde eu pude aprofundar. E foi um negócio interessante, porque nesse MBA era engraçado, porque eu tinha as minhas intuições. Eu lembro muito de você, porque a gente compartilha, às vezes, algumas discussões sobre administração. Então, eu comecei a ver no MBA que tudo tinha já os protocolos pré-determinados. E que, intuitivamente, eu praticava sem conhecê-los. E é nessa hora que a gente se acha gênio, né? Aí tem o confronto da realidade. Quando você se aprofunda para estudar, aí você... Pô, eu sou gênio porcaria nenhuma, eu sou um sujeito normal. Ou seja, aquilo já foi descrito por várias pessoas, né? Aquilo já é praticado em todos os lugares, só você que não sabia, porque você é um idiota, você não se aprofundou no que deveria, porra. É só isso. Não, entendeu? só não tinha o conhecimento. Sim, mas é isso. Então, eu acho que essa é a riqueza do estudo. Você poder buscar, você poder se aprofundar. Então, na verdade, esse MBA, eu tinha uma curiosidade e que, na verdade, a demanda foi me levando a isso, a assumir compromissos de gestão de empresa, que eu fui sendo colocado e proposto, e que eu gostei da ideia, e aí resolvi me aprofundar e estudar. Por isso que eu fiz o MBA. E foi maravilhoso e, assim, aconselho a todos os profissionais de todos saúde. Os profissionais, olha, independente da área de saúde, porque assim, na área de saúde principalmente, porque a gente sai completamente verde da universidade nos conhecimentos administrativos, contábeis, jurídicos, tá? O jurídico ainda existe uma preocupação do conselho por conta da judicialização da medicina hoje, que é uma coisa bem presente, bem forte. Mas essa parte administrativa e contábil fica muito a desejar. Então, assim, é comum você se formar e você fica perdido, porque o que é que eu vou fazer agora? E aí chega uma empresa querendo te contratar, um hospital, e pergunta, tem PJ? Que diabo é PJ? Paciente... Então, assim, é uma ignorância total. Eu entendo isso como uma falha. Tá? Inclusive, tenho questionado meu filho. Estão falando sobre isso? Sim. Ele, meu pai, não falaram nada sobre isso ainda. Então, vamos aguardar. Mas é isso. Seu filho faz medicina? É, estudante de medicina. Estudante de medicina. Então, é isso aí. Passa muito por isso. A gente sai muito verde, né? Então eu acho importantíssimo. E outra coisa, você quer montar um negócio, né? Sei lá. Independente de você montar um negócio, você vai montar uma clínica, você vai montar um hospital, independente disso, você tem que gerir sua vida. Né? Você tem que gerir sua vida. Então o conhecimento desses passos da gestão é importante no uso do seu dia a dia. Como você vê o cenário da medicina hoje no âmbito de convênio médico, despesas, receitas, a grande quantidade de clínicas médicas hoje, o cenário atual da medicina, como você enxerga hoje? Parece longo, extenso isso aí, viu? É, muito. E assim, é porque tudo traz uma complexidade na hora que você conhece as entrelinhas do negócio, né? Então, assim, a relação das clínicas e hospitais com convênio, essa conta não fecha. É simples. Porque a empresa é o seguinte, é receita, despesas e lucro. Porque, assim, não tem fundamento de uma empresa existir se não for para gerar lucro.
Você pode ser até, eu sou... Não, minha visão de vida é de promover o bem-estar de quem eu puder alcançar. Tudo bem, você vai ter uma empresa, então, que não vai ter lucro, mas que a despesa não pode ser maior do que a receita, certo? O cálculo é simples, simples assim. Nós temos um grande sócio, que é o governo, que leva a maior parte do que você faz. Garantido, inclusive. Garantido sem esforço algum, porque você não tem benefício algum vindo do governo. Bom, mas isso aí também é outra discussão. O que é que acontece? Eu vejo essa relação falida. Olha, os próprios convênios não têm mais interesses nos associados. Vá procurar um convênio para fazer hoje por pessoa física. Se você consegue fazer algum convênio. Não tem. Não existe. Então, o convênio está dizendo o seguinte: Aline, Fabiana, Ricardo, você não me interessa. E eles nem credenciam mais clínicas, né? Não. E aí, então, assim, eles mesmos estão dando o sinal, certo? De que essa relação aí é falida. Seria... Cara, assim, minha opinião pessoal é que se você puder estar fora de convênio, esteja. É minha opinião pessoal, tá? E, naturalmente, às vezes você tem um negócio que já roda ali. Por exemplo, nós lá na Cotef sustentamos alguns convênios por questão social. Acredite. Existe isso mesmo. Inclusive, se você for representante de algum convênio médico, esse espaço fica aberto para você também vir aqui no Vivências Cast. Então, assim, hoje nós temos convênios lá que a gente dá a atenção da nossa competência por questão social, porque se a gente abandonar, as pessoas vão ficar desassistidas. Mas é muito complicado. São muitas camadas. São muitas camadas. A população, nós vamos marcar um outro podcast para conversarmos sobre isso, porque o público que tem o convênio, ele não entende, ele só entende assim: eu pago caro pelo meu convênio, eu preciso, mas são muitas camadas que precisam ser ditas e com muita cautela também, né? Sim, claro. Para não prejudicar. Exato. Agora eu quero saber de Ricardo Cordeiro, família, o que ele faz, o que ele gosta, o que faz para... palavra difícil aqui é com a Aline. O problema é descompactar, Aline? Desconectar. De problema, de trabalho, Qual da o seu pressão do hobby? dia a dia. Cara, veja só. Eu estou num momento muito especial da minha vida. Um momento muito especial mesmo. Que também são várias camadas. Porque, assim, a desconexão eu sempre alcancei com muita prática desportiva. Eu sempre fui desportista, sempre pratiquei muito, tal. De ping-pong a paraquedismo, eu já fiz praticamente tudo. Então, assim, é um lado meu, tá? Muito legal. Agora, assim, Ricardo Cordeiro hoje é o seguinte: minha vida é trabalho e família. É trabalho e família. Trabalho é o que eu gosto, é o que me dá, né? Me dá uma satisfação quando eu tenho um paciente que chega lá. Claro que isso não é obrigatório, mas, um paciente chegar lá eu passei aqui só para te agradecer. Eu tenho minhas velhinhas passam lá, que chegaram, muitas delas em cadeira de roda. E aí passam lá com roupa de malhação. Doutor, vim aqui só para te dar um beijo, que eu vou lá pro Beira-Rio. Cara, isso é satisfatório demais. Isso eu chego e me arrepio quando eu falo, porque é a satisfação profissional, né? Aí é o lado emocional da satisfação profissional. E o outro meu equilíbrio é a minha família. É o que eu falo para minha esposa, que eu digo o seguinte para ela: minha casa é meu templo, eu não levo nem papel para casa. Eu não quero saber de papel.
Então, minha casa é o meu canto ali, é meu templo mesmo. Então, assim, o que me dá equilíbrio é isso, é o trabalho e família. Agora, hobby, né? Pô, adoro esporte, pratico menos do que gostaria, mas o suficiente para viver bem. Eu acho que eu faço um trabalho bom, faço um trabalho legal. Teve uma época que você participava de campeonatos, é campeonato que fala? De ciclismo? Ciclismo? Não é nem campeonato, eram provas. Provas. Eram provas, assim, bastante desafiadoras. Algumas pessoas conhecem, outras não, mas era uma prova conhecida como Audax. Audax é o audacioso, né? É tipo assim, é você superar seus limites, porque eram provas longas. O Audax, caracteristicamente, ela é dividida em 4 provas. É uma prova de 300, 400, 600 e 800 quilômetros. São provas distintas. Mas existe o Audax de 1.000 quilômetros, existe o Audax de 1.200 quilômetros. Eu já pude participar, essa eu não completei, que era uma prova de 2.500 quilômetros, sem parar. Então, você vai ao extremo. Sim. Você vai ao extremo. Então, foi bom enquanto eu participei. Mas como tudo na vida passa, outras demandas surgiram. E aí também, até aquele fortalecimento do que a gente teve a oportunidade de conversar um pouco aqui, que é a busca do equilíbrio. Essas provas muito longas, elas te exigem demais. Então, elas te desequilibram. Mas é massa para você se conhecer, porque eu passei várias adversidades. Eu tenho várias histórias desses Audax. E esses dias eu lembrei de uma, porque para as pessoas que estiverem nas estradas aí, tiver algum problema e precisar dormir em algum lugar, procure um posto de gasolina para dormir e procure saber aonde os cachorros estão. Posto de gasolina? E aonde os cachorros estão dormindo. Por quê? Porque é o lugar mais confortável do posto. Já cansei de dormir do lado de cachorro vira-lata, porque ele está no lugar mais seguro, onde não está sujeito às intempéries do tempo, não venta tanto, porque eu fiz prova em todos os lugares aí do Brasil. Então eu já peguei 0 graus, menos 2 graus, pedalando aí de madrugada. Então, o que acontece? Chegava, às vezes, 3, 4 horas da manhã, em um posto de gasolina desse, lá ali no Sudoeste, os postos funcionam mais à noite do que aqui 24 no Nordeste. horas, né? Funciona 24 horas e tal. Então, chegava lá, o cara que estava lá, onde é que estão os cachorros? Os cachorros estão ali. Ia lá, e eles recebiam a gente bem. Ele falou, mais um cachorro para dormir com a gente. A natureza se conectando. Não é? Exatamente. Ó, a célula se conectando. Ele reconhece. Eu disse, porra, esse cara deve ser doido. É do nosso Uma time. hora dessa É do nosso aqui, time, pô, né? vem cá, meu irmão. Deita aqui com a gente também. Então, eu tenho muitas passagens que São foram muitas assim. vivências, né? Exato, são enriquecedoras demais. Foi um momento muito bom da minha vida. Agora eu soube porque uma amiga me falou Minha que amiga contou. que você hoje é amante da natureza, tá muito voltado pro campo. Como começou essa paixão? Pois é, rapaz, é uma coisa interessante, né? O que, inclusive, faz a gente criar alguns pensamentos, e aí até alguns dizeres mesmo. Porque eu acho... vamos lá. O que é que mais incomoda vocês hoje em dia na cidade? A mim, barulho. Barulho. E para você, Aline? É o movimento, a movimentação, é o barulho também. Pois é. Então, assim, o barulho é uma delas. Essa inquietude hoje, principalmente, e você pode traduzir o barulho como uma inquietude, né? Sim. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão doentes. As pessoas estão com sérios problemas e poucos estão enxergando isso. Tem uma noção,
identifica, percebem que algo não está legal, mas o que é? Né? O que é isso aí? Você me perguntou onde é que está meu equilíbrio. Que eu falei que está entre o trabalho e a família. E você sabe quem é que está cobrindo tudo isso? Deus. E a cada dia que passa, eu me conecto mais com Ele. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Então, o que é que o campo traz? A conexão. A conexão. Então, assim, a transformação de um ser humano, e eu me considero hoje uma pessoa em transformação. Eu estou num momento muito especial, transitando aí, né? Sempre buscando um equilíbrio. Que é fácil de perder, né? Hoje em dia, nessa loucura que é a cidade. Você sofre agressão o tempo todo. Mesmo que você tente se proteger, você sofre agressão o tempo todo. Então, assim, o campo me dá tudo que a cidade não me proporciona. E no campo, com exceção da igreja, é onde eu mais me conecto com Deus. Que lindo isso, viu? Profundo. Gostei. Então, aí você vê a complexidade que é o ser humano. Agora, aí é aquela história. Aí eu tenho algumas coisinhas, né? Tipo assim, cara, eu não consigo entender. E eu não consigo visualizar. Uma pessoa ser... Mas aí é uma coisa minha, tá? Isso não precisa necessariamente ser compartilhado. A pessoa que não tem o mínimo contato com o campo, ela não tem a visão geral do que é a vida. Porque a vida é muito mais do que a gente possa imaginar. Não é nem o que eu imagino. Porque eu imagino um monte de coisa. Mas tem umas outras tantas que eu ainda não imagino. Então, assim, o campo tem me trazido isso. Eu entro hoje no campo e eu esqueço da vida. Tem esse Eu poder, sou a natureza tem esse suspeita, eu poder. sou muito suspeita em falar sobre isso, porque eu vim do campo. Eu tenho um despertador que ele toca para me despertar. O galo. Porque, cara, eu me perco. E quando eu vejo, já foi, o tempo já foi. Então, é um negócio, assim, maravilhoso. Então, assim, mas aí é onde a gente volta. Deus é grande. Ele me deu a oportunidade de eu poder vivenciar. São as vivências, né? O senhor sempre foi urbano? O senhor nasceu? Então, é aquela história. Na minha família, nunca tive contato. Eu ia para a fazenda de amigos que era convidado, né? Porque alguns dos meus amigos, na época, eu tenho 60 anos agora, naquela época que eu era garoto, né, eu saí cedo de Itabuna. Eu saí de Itabuna com 14 anos para poder estudar. Então, naqueles 14 anos ali, eu tinha amigos que os pais eram cacauicultores, né, que foi a base da economia da nossa região. Então, ia nesses espaços como convidado, né? Sim. Mas é diferente, porque assim, só ia para brincar, para curtir. História é outra, né? Eu sempre... Era eu fui, idade né? também. É Eu idade. tinha um pensamento, né? Eu nasci, claro, aqui em Itabuna, né? Minha mãe veio só para fazer o parto aqui, mas eu morei em roça. Sim. Morei em fazenda. Meus 4 anos foram inteiramente morando em roça, na fazenda do meu avô. Então, eu entendo que você está falando sobre a conexão. Eu tive a conexão, né, ali já no início da vida, e hoje o senhor está tendo essa conexão, né, já com a sua idade, com a sua maturidade. Doutor, chega meu olhinho assim, brilhou. Porque é muito bom. Muito bom. Eu me emociono. Eu acho um negócio fantástico. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas,
Cara, eu fico indignado como é que as pessoas estão saindo do campo para vir para a cidade. Você pode dar um conselho. Dê um conselho para os nossos telespectadores. Ah, velho, conselho... Em qual sentido? Porque eu Do li campo, do campo. desse do campo aí, pode... Não, do campo é poder se movimentar para poder ter uma experiência no campo. Porque ela... Mas não é aquela experiência de você ir para um churrasco que seu amigo te chamou para ir para o churrasco. Sim. É você plantar, nutrir, porque a gente falou de nutrição, né? Sim. A gente falou de alimentação. A planta precisa nutrir. Ou planta ou animal, o que quer que seja. Ele precisa ser nutrido para dali ele crescer e não só crescer. Olha, existe uma diferença enorme entre crescimento e desenvolvimento. As pessoas estão preocupadas em crescer. Não estão preocupadas em se desenvolver. Certo? O desenvolvimento envolve o crescimento, mas o crescimento não envolve o desenvolvimento. É a mesma diferença entre potencial e capacidade. O indivíduo que cresce, ele tem um potencial de se desenvolver, mas o indivíduo que se desenvolve, ele tornou o potencial em capacidade. Então, eu acredito que para as pessoas se desenvolverem, que é o que está faltando hoje em dia, principalmente aqui na cidade, é as pessoas se conectarem que possa favorecer o seu desenvolvimento. Que é o quê? O que é necessário para o seu desenvolvimento, em curtas palavras? É se conhecer, se situar, porque você tem que saber aonde você está. E para você mirar onde quer chegar, você tem que saber onde é que você está. O Google Maps está aí para poder te ensinar isso, né? Pronto. Então, além disso, é você saber se mover. E tentar entender que a vida, ela não é calculada ou movida por dados estritamente objetivos. Eu acredito na fantasia, no mistério, e acredito que você alcançar o seu maior potencial é se permitir a ter vivências com o sobrenatural. Porque se você ficar preso ao que é objetivo e o que é o palpável, sinto muito, você está fadado ao insucesso pessoal e de comunidade. Porque a sua comunidade vai ser um reflexo do que as pessoas são. E é essa realidade da sociedade que nós temos hoje que estão incomodando vocês duas. E que me incomoda muito. O barulho, a agitação, a inquietude, realmente me tira do eixo. Pronto. Me tira do eixo. Preciso ir para o campo. Mas precisa ter uma válvula de escape, né? Sim. A atividade física é uma válvula de escape. Sim. Mas ainda assim é agitado, porque você chega numa academia, é música alta, Isso. é muita gente, é muita confusão. E assim, eu treino 5 da manhã, porque é o melhor horário. Você ajustou para você. Ajustei para mim. Às vezes eu não consigo, porque eu tenho um problema com a insônia. Meu marido me puxa, bora, né? Tem que ir. Mas assim, eu preciso também dessa válvula de escape, que como você falou, todo mundo tem que se permitir ter essa experiência com a natureza, porque é onde se conecta mesmo. Fora o âmbito da igreja, a instituição, né? E, Isso. enfim, sobre
não é sobre religião, é sobre religiosidade, porque cada um tem suas crenças Exatamente. e a gente tem que respeitar. A gente Claro. respeita aqui, não falamos de religião, e sim de religiosidade, né? De se conexão com Deus, com o sobrenatural. Isso é muito importante. Sem dúvida. E é isso. A gente não fala de religião, a gente fala de Deus. Agora, eu sou católico. Então, a minha experiência é essa. Os meus discursos são esses. Apesar de conhecer as outras religiões, já ter lido, já ter estudado, já ter me interessado. Mas é exatamente isso. Quando você se permite conhecer o que está do outro lado da mesa, você passa a respeitar. E está faltando respeito. As pessoas não estão mais respeitando ninguém. Esses dias eu estava vendo aí num negócio desse aí no celular mesmo, falando que as pessoas elas estão vivendo esse momento puramente automatizado. Cara, a vida não é isso. A vida é muito mais que isso. Verdade. Bom, nós vamos ter que chegar ao fim. Ó, já fica aqui o convite para 2, 3, 4 encontros mais, porque Por tem favor. muitos assuntos, muitas vivências. E foi muito bom recebê-lo aqui, né, Aline? Com certeza, doutor. Conversamos aqui, foi bacana. Foi assuntos maravilhosos. E o senhor está convidado a retornar para a gente poder continuar mais uma conversa, mais um papo maravilhoso que foi hoje. Agradecemos a sua presença aqui. Obrigado. Foi maravilhoso, viu? Obrigado. Sabe? Eu tenho um carinho muito grande por você. Preciso deixar registrado aqui que me acompanhou desde o comecinho na Clínica Bio e sempre me aconselhou. Temos uma troca muito boa sobre gestão, sobre medicina, embora não seja médica, mas vivencio a Clínica Bio há muito tempo. E então, assim, deixar registrado o meu carinho por você, doutor, aqui. É muito grande mesmo, carinho e respeito pelo profissional que é, pela pessoa, tá? E para você que ficou até o final, muito obrigada. Siga as nossas redes sociais, siga o nosso YouTube, compartilhe, assine o sininho para que esse episódio e os outros cheguem a mais pessoas. A vocês duas, Aline e Fabiana, eu agradeço imensamente a oportunidade. A oportunidade de a gente se expressar em diversos temas de forma bem informal. Que eu acho que é a melhor forma de se comunicar, né? Vocês estão de parabéns, porque eu acho que vocês criaram um formato muito interessante, onde a gente pode adentrar em alguns assuntos mais específicos, sem precisar ser, né? E poder discutir também outros temas, né? Como a gente teve a oportunidade de discutir sobre várias coisas aqui. Entendo que para alguém que esteja procurando algo muito específico não tenha sido nesse cast que a gente tenha discutido. Como já foi lançado a oferta de novos encontros, eu já me considero convidado e se vocês acharem de bom tom partir para algo mais específico, a gente pode também. Mas também se for um novo formato dessa forma aqui agora, também vai ser muito bom, porque eu me senti lisonjeado pelo convite, muito agradecido, foi um bate-papo muito agradável, né? Uma tarde realmente bem agradável e muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos. E até breve, né, Até breve, gente. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.